pessoal, Diário de uma Guerreira, novamente, Diário de uma Jornalista, na biblioteca. Vocês estão na biblioteca com a jornalista Marcial, tá? Eu tô fazendo hoje as matérias aqui na minha biblioteca, porque eu tenho bastante livros e eu não tô fazendo esteira, tá? Então, a biblioteca é um outro lugar que eu gosto de ficar bastante, que é onde eu tenho os meus livros. Eu tenho bastante livro, um livro de tudo, assim. Eu adoro ler, sempre gostei. Então, eu tenho de tudo. E como eu prometi para vocês, toda vez que eu fizer uma matéria, um vídeo aqui, né, aqui na minha biblioteca, eu vou mostrar um livro novo para vocês, tá? Livro que eu gostei, um livro interessante, de coisas variadas. Porque assim, o Marcial, ele tem que ler de tudo, tá? Ele eu não leio só arte marcial, né? Eu leio de tudo, porque você vai cruzando, né? Os assuntos, eles têm uma coisa a ver com a outra, né? Conhecimento é muito importante, tá? Para qualquer pessoa, principalmente para o marcial, praticante de arte marcial, tá? Então, olha, hoje eu vou pegar um livro que eu gosto bastante. É esse livro aqui, gente. É A Vida Secreta dos Grandes Autores. Esse livro é muito legal, gente. Muito legal, muito legal. Eu já li várias vezes. Esse livro é muito legal, tá? É um dos livros que eu mais gostei de ler. Porque ele vai contar um pouquinho das histórias, assim, do que não é contado sobre os escritores, tá? Famosos, assim, os podres, né? A vida deles, como é que era, segredos, coisas que ninguém sabe, né? Então é muito legal esse livro. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui, a gente tem o Franz Kafka, né? Franz Kafka, a gente tem o Shakespeare, a gente tem a Virginia Woolf. Então a gente vai, ele pega vários escritores famosos e ele vai contar como é que era a vida desses escritores, né? Coisas assim que a gente nunca não sabe, né? Jack London, ele fala do Tolstói, tá? Então ele pega vários escritores, são vários, né? Deixa eu ver, eu até esqueci quantos são, porque eu sempre leio esse livro, faz tempo que eu leio esse livro, né? Mas eu tô sempre relendo esse livro, olha. Ele fala do William Shakespeare, do Byron, o Balzac, Edgar Allan Poe, que adoro, é o meu preferido, adoro Edgar Allan Poe. Charles Dickens, as irmãs Brontë, né? Charlotte Brontë, Henry David Thoreau, que era o naturalista, tá? O Walt Whitman, né, que era um anarquista, o Tolstói, então a Agatha Christie. Então ele vai falar um pouquinho da história desses autores, entendeu? Ele vai pegar essas partes assim que ninguém sabe? Os segredos, né? Então ele vai falando. Tá muito interessante, ele vai falar de que alguns eram vegetarianos, né? Tinham alguns que não gostavam de tomar banho, né? Então ele vai falando. Tinham uns escritores, né? Se não me engano, acho que é o Byron. Acho que é o Byron. O Byron que ele era um meio conquistador, mas ele era, se não me engano, eu não sei se é o Byron, tá? Eu acho que é o Byron, sim. Que era o conquistador, mas ele era homossexual, né? O Byron. E ele vivia com um monte de gatos, tá? E aí ele vai falando, né? Ele vai contando umas histórias bem assim, do que você não sabe, né? Como é que são os bastidores da vida de um escritor, tá? Desses escritores famosos, né? Então ele fala de um, se não me engano, o Tolstói. O Tolstói, ele era vegetariano. Ele não comia carne, tá? Então vai falando, né? Que ele não comia carne, os hábitos. Tem um outro, fala do Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe é o meu preferido, né? Eu amo o Edgar Allan Poe, sou fã dele. Li tudo que ele escreveu, eu li, tá? Eu sou fanática, é o escritor que mais gosto, o Edgar Allan Poe. Então, aí fala, né? Porque o Edgar Allan Poe, ele teve uma vida muito difícil, muito sofrida, né? Ele foi adotado, né? Ele foi abandonado, os pais dele eram atores de teatro, e ele foi abandonado, né? Ele foi adotado por uma família rica. Então aí ele bebia, né? Ele era alcoólatra. O Edgar Allan Poe era alcoólatra, né? Mas ele era muito brilhante, brilhante. Ele escrevia as coisas, né? Mesmo quando ele estava alcoolizado, tá? E ele morre, né? A forma com que o Edgar Allan Poe morreu é muito triste, tá? Ele morreu na sarjeta, caído, tá? Sim, desconhecido, né? Hoje ele é conhecido, mas na época que ele era vivo, ele passou fome, né? Ele não conseguia publicar nada, nunca publicou nada, não conseguia publicar e não ganhava nada com as obras dele, né? Então, ela vai contando, sabe, as histórias dele, que ele tinha um gato, ele tinha gatos, ele gostava muito de animais, né? Então é bem legal esse livro, tá? Eu recomendo, é bem divertido. Tem desenhinhos, né? Deixa eu ver se eu acho aqui
uma parte que tem os desenhinhos. Olha aqui os desenhinhos. Aqui. Ai, meio difícil mostrar os desenhos, tá, gente? Mas tem uns desenhinhos, tá, no livro. O livro é desenhado, né? Então é esse aqui, ó. A Vida Secreta dos grandes autores, tá? Então fala, vai contando, né, do Shakespeare, que ele tinha um escritor que não queria ter filhos, não gostava de criança, tá? Só gostava de gatos. Então ele ia adotando, ele pegava gato emprestado, tá? Tá bem legal esse livro, bem legal. Eu recomendo, gente. Leitura é muito legal, tá? Você lê assim, é uma outra coisa, né? Então, você entra em outro mundo, tá? Você se humaniza, né, quando você lê. E eu, né, eu sou escritora, né? Uma jornalista tem que gostar de ler, não tem como, né? Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui rata de sebo, né? Adoro livros, adoro qualquer livro, eu leio, tá? Então, é bem legal. Gente, eu tô contando, eu não tô fazendo esteira, né? Porque meu pé ainda não se recompôs, minha unha tá saindo, tá? Eu não sei como aconteceu isso, mas a minha unha tá saindo. Então, o que que acontece? Eu tô esperando ela sair e nascer outra, né? Então, eu não tô fazendo esteira, tá? Eu acho que quando eu fiz muita esteira, eu acho que começou a dar problema na minha unha, tá? Ela começou a sangrar, uma coisa terrível. Então, eu não tô fazendo esteira. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar, porque a coisa tá fogo. Eu tô comendo muito doce, né? O Aikido, sem o Aikido é muito complicado, né? Porque o Aikido, ele me ajuda, né? A arte marcial, ela me ajuda a controlar a ansiedade, né? Eu sou muito ansiosa. Então, o Aikido me ajuda bastante, né? E sem o Aikido, eu tô sentindo, eu sinto, tá? Eu sinto falta. Não sinto falta dos Aikidokas, claro, e nem do Sensei de Aikido. Um alívio não olhar pra cara de um Sensei de Aikido. Um alívio, né? Porque sempre foi difícil. Mas, gente, eu tô contando as coisas assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Quando eu lembro das coisas que aconteceram comigo nos dojos, eu morro de rir. Hoje eu dou risada, né? É claro que a gente fica chateada, né? Óbvio, né? Um sensei te tirar, você tá fazendo uma arte como o Aikido, que eu sempre gostei, o sensei te tirar, é óbvio que não dá pra perdoar, né? Perdoar, não dá pra perdoar, né? Mas eu dou risada hoje, tá? Eu dou mais risada, mesmo aquelas coisas que aconteceram comigo no dojo do Sensei Rick Sal Grosso, eu acho o seguinte, eu ia sair do dojo dele, tá? Ele me tirou, ele só antecipou a minha saída, mas hoje eu penso assim que eu sairia em qualquer momento, eu sairia mesmo do dojo dele, né? Porque é o que eu falei, o Aikido da Makoto é um Aikido muito vazio, não ia me satisfazer muito tempo, né? Eu tava ali ainda no período do divertimento, né? Eu não tinha enjoado, mas eu ia me cansar do Aikido deles. Sim, conhecendo hoje como eu conheço o Aikido, com certeza eu não ia aguentar muito tempo o Aikido da Makoto, ele é vazio, tá? Hoje eu sei disso, né? É que naquele momento tudo era festa, né? Eu tava no começo do Aikido, não sabia o que era Aikido, eu não tinha maturidade, né? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, tá? Hoje eu tenho uma maturidade maior, né? Eu conheço mais sobre o Aikido, né? Eu tive uma trajetória no Aikido. Então, o Aikido da Makoto não ia durar muito tempo. Então, assim, ele me tirar só antecipou uma coisa que aconteceria, tá? Eu sairia do dojo dele, eu não ia ficar muito tempo lá, né? Porque eu já tava vendo que era um Aikido vazio, né? Da Makoto é vazio, é o que eu falei. Se você quer fazer o Aikido da Makoto, faça como complemento, não como o principal, tá? Porque ele não satisfaz, ele realmente não satisfaz, né? Ele é um reducionismo do Aikido, tá? É o Aikido usado para defesa pessoal, é um reducionismo, né? É um complemento do Aikido mesmo, né? Não é o Aikido, aquilo que eles fazem, tá? Mas eu passei umas coisas engraçadas. Hoje eu dou risada, né? Quando eu lembro o Sensei Rick Grosso, que tudo bem, eu nunca gostei, mas que ele é uma figura, ele é hilário, né? Nossa, imagina, o cara tem 40 anos, eu entrei lá no Face dele, né, para pedir desculpas e tentar, né, uma paz, né? E ele, tipo, me ignorou, né? Ele é muito metido, ele é muito arrogante, ele não consegue, né, evoluir como ser humano. Eu fiz a minha parte, tá? Ele errou, tá? Mas eu fiz a minha parte, eu consegui me recompor, né? Tô bem, né? Não tô, eu não tô dando uma de Mulher Maravilha, que nem ele, porque assim, é muita doideira, né? Imagina um homem com 40 anos, né? Assim, colocando coisa do Batman, entendeu? Assim, o cara é aficionado, né? Acho que no Batman, alguma coisa assim. Não duvido que ele se fantasie de Batman. Mas é muito louco, né? Aí você percebe a psique da pessoa, né? Do homem, né? É muito louco. Ele é uma pessoa atormentada, né? Atormentada. Mas assim, numa boa, não sinto raiva dele mais.
Realmente eu não sinto mais raiva dele, tá? É claro que eu não perdoo o que ele fez, mas assim, eu não sinto raiva. Eu acho ele engraçado. Quando eu penso nele, vejo essas coisas, né? Agora ele no Batman, é muito hilário, é muito engraçado. É muito engraçado. Ele sempre foi uma figura engraçada, né? O C.C. Hicks Sal Grosso. Eu acho que é por isso que talvez eu nunca tenha tido tanta raiva dele assim, né? Como eu já falei aqui, tanto que eu criei um personagem com base nele, né? Eu acho que ele sempre foi uma figura muito engraçada pra mim, né? Aquele jeito dele, aquele pé, entendeu? Ele com aquelas mulheres esquisitas, né? E ele com moto, sabe? Assim, e agora ele com Batman, tá? Um homem de 40 anos, né? Fã do Batman, uma coisa meio estranha, né? É meio. É muito engraçado, né? Realmente, quando eu vejo um homem assim, né, fã de herói, se vestindo, usando camiseta de herói, eu acho muito engraçado, tá? Realmente, eu acho pitoresco. É infantil, né? É muito infantil. Ele é um homem infantil, né? C.C. Hicks Sal Grosso é infantil, ele é infantil, é infantilizado, né? Ele não tem maturidade, tá? Eu acho que na verdade é isso. Então eu acho que é difícil às vezes você ter raiva de uma pessoa assim, tá? Ele é muito engraçado também. Para mim ele é hilário, né? Ele é hilário. Então eu me lembro de algumas coisas, né? Agora eu vou me lembrando um pouco, porque durante a minha estadia no Aikido foi uma estadia muito difícil, né? Eu tava com muita raiva e tal, né? Então, assim, muita coisa eu apaguei. Mas agora que eu tô me desintoxicando, que eu tô fora dos dojos de artes marciais e de Aikido, tô me desintoxicando. Então, eu tô me lembrando de algumas coisas, né? É bem louco isso, mas é verdade. Eu tô me lembrando de algumas coisas. Porque eu acho que eu tô mais tranquila, tá? E tal. E eu me lembro que ele, o Sensei Rick Sal Grosso, ele sempre foi assim, né? Temperamental. Ele é um homem temperamental, ele é muito infantil, né? Ele tem umas reações infantis, assim, se você... Quando eu penso assim, tá? Ele é infantil. Ele é um homem que ele não assume a idade dele, né? Ele tem 40 e age como se tivesse 15, tá? E ele tinha umas coisas muito loucas, assim, porque eu me lembro que quando eu entrei, né, que eu contei pra vocês, ele era super educado, né, fino, mas assim, ele nunca foi assim, né. Ele é grosso, ele é um homem rústico, tá? O Sensei Rick Sal Grosso, ele não é um homem sofisticado, né, polido, ele não é, ele tenta ser, mas ele não é. Por causa do lugar que ele vive, né, o meio, a educação que ele teve, né, então, assim, vi, né, depois eu fui entendendo. Eu acho assim, às vezes a gente precisa entender um pouco a pessoa, tá? Acho que quando você começa a ver o universo da pessoa, né? Com quais pessoas a pessoa se relaciona, de que meio que ela vem, eu acho que você consegue entender um pouco, tá? E assim, até perder um pouco da raiva da pessoa, né? É que você entende, né? Do meio. Eu acho que na medida que eu fui vendo, né? A mulher dele que foi lá, né? Que era uma mulher grosseira, né? Sem educação, sem polimento, né? Igual a ele. E assim, eu fui vendo ele e tudo. Eu acho que eu fui entendendo um pouquinho, né? Do universo desse homem, tá? Então foi fazendo um pouco sentido ele ser assim, né? Rústico. Ele não é polido, não é um homem polido, né? Tentava ser muito educado, né? Pelo menos comigo ele tentava ser muito educado, tá? No começo, quando ele tava, né, naquele encantamento, o encantamento, né? Ele tava, ele era muito educado, tá? Comigo. Mas eu achava que ele era assim educado, tá? Mas com o tempo, né? Depois que teve aquele problema, né? Que ele deu em cima de mim, eu briguei com ele, tive, né, uma questão com ele e tudo. E ele sempre foi um homem muito machista e muito imaturo. Ele é muito imaturo, né? E aí ele mudou totalmente. Aí era ele mesmo, né? Aí era ele mesmo, grosseiro, tal. Eu me lembro que nesse clube que ele tinha um dojo num clube japonês, tá? E esse clube japonês fazia umas festas, tá? Japonesas, com aquelas comidas japonesas, aquelas coisas. E eu lembro isso assim, tava quase perto de eu sair de lá, tá? Tava bem perto. E eu lembro que o clube ia fazer uma festa japonesa, tá? E aí eu não tava, eu tava querendo me inteirar, né? Integrar com eles e tal. Eu tava naquele momento de querer me integrar com eles, mas já estava com muita raiva dele. Realmente já tava, porque ele já tinha feito, né? Ele já tinha me desrespeitado. Mas eu achava que ia ficar tudo bem, né? Que ele ia pedir desculpas e ia ficar tudo bem. Né? E não ficou, né? Ele não pediu desculpas. E aí eu me lembro que até essa festa, e eu não como carne, tá? Eu não como carne.
E essas festas aí, com essas comidas japonesas, eu não como essas comidas, tá? Eu não gosto de comida japonesa, né? Eu nunca comi, eu já comi, não gostei. Eu não gosto, eu não como comida japonesa, nem chinesa, nem coreana, eu não gosto dessas comidas, tá? E aí eu me lembro que ia ter só comida japonesa nessa festa. E como eu conheci o pessoal do clube, eu pedi para eles fazerem para mim um omelete. E eles falaram que iam fazer, né? Uma comida para mim. Expliquei que eu era vegetariana, que eu não comia aquela comida, mas que eu queria ir na festa, né? Aí eu me lembro que tinha acabado a aula, né? A gente tava se reunindo, né? A gente se reuniu lá fora, como sempre, né? Antes de ir embora, a gente ficava conversando um pouco. E tinha formado aquele grupinho e eles estavam conversando. E eu me lembro que eu falei que eu ia na festa e que eles iam fazer uma comida para mim. E aí, o Sensei Rick Sal Grosso, porque nesse momento eu já tinha dado fora nele, tá? Ele já tava com raiva de mim, porque ele mudou. Ele mudou da água pro vinho, tá? Ele era um homem bem educado, bem, né, polido. Depois que eu dei um fora nele, ele ficou quem era ele mesmo. Ele é um homem grosso. Ele não é um homem polido. Ele é um homem grosseiro, assim. Ele é rústico, né? Não é um homem, assim, fino, né? E aí ele realmente começou a mostrar. E toda coisa que eu falava, ele me atacava. Sim, falava qualquer coisa, ele me atacava. Ele tava com muita raiva, porque ele tinha levado fora, né? E aí ele é muito arrogante, o ego dele é muito inflado e ele não respeita, né? Uma pessoa dizer que não tá interessada nele, né? Por isso que eu falo, ele é uma pessoa perigosa, uma pessoa complicada de se relacionar, né? Esse Rick Sal Grosso. Ele é um osso duro de roer, uma carne de pescoço. Ele é grosso, tá? Deve ser grosseiro com as mulheres, tá? Até que se elas fizeram o que ele quer, tudo bem, mas quando faz o que ele não quer, ele deve ser bem grosso, bem grosso. Ele é grosso, né? E aí, eu me lembro que ele foi bem grosso, né? Quando eu falei isso, ele tava já com uma cara feia pro meu lado, né? Porque já tava aquele problema todo. Ele virou e falou assim, é, nossa, pra quem tem as costas largas, falando que eu tava sendo protegida, né? Porque eu tinha pedido uma comida diferente, né? Eu deixei ele falar, né? Ele tava com uma cara assim, ó, feia, né? Ele é uma coisa de uma pessoa mimada, né? Você percebe que o Sensei Rick Sal Grosso, ele teve uma criação mimada, né? A mãe dele deve ter mimado ele, não deu limites pra ele, né? É um homem sem limites. Mimado, né? Mimado. Ele é mimado. É mal acostumado, ele não tem limites, né? Não teve uma educação rígida na casa dele, né? Uma educação mesmo, né? Que ele tinha que ter tido, ele não teve. Então, ele é assim. Ele é sem limites. Mas ele é grosso, tá? Ele não é, ele é um homem grosso, percebe, né? Que ele é um homem rústico, né? E a mulher dele também é. A mulher que foi lá também bem rústica, né? Bem grosseira, bem assim, sem educação. Igual ele. Então ele vive nesse meio, né? Mas ele era uma figura bem engraçada, bem engraçada. Ele era engraçado, bem engraçado assim, né? Depois teve uma vez que ele adorava contar histórias, né? Quando acabava a aula, né, a aula dele, de Aikido, ele queria contar as histórias dele, sabe? Aquelas histórias. Ele queria ter histórias mirabolantes para ele contar lá. É muito engraçado. Por isso que eu acho que ele é canceriano. É bem dramático, aquela pessoa dramática, né? Eu me lembro que teve uma vez que ele falou assim, ai gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Era sempre no fim da aula, né? Que ele ficava, né, com aquela coisa, né, que teatral. Ele era muito engraçado. Realmente, esse Rick Sal Grosso, é grosso, claro. Ele é sem educação, ele é meio maluco, né? Agora ele tá brincando de ser Batman com 40 anos. Com 60, o que ele vai ser? Não sei. Mas ele sempre foi ele realmente é uma pessoa que não tem limites, né? Ele é arrogante, ele é metido, ele tem um ego inflado, ele não é um homem complicadíssimo, né? Um homem muito complicado, tá? Mal resolvido, mas ele é engraçado. Eu não posso negar, ele é muito engraçado, tá? Dos meus senseis, ele foi o sensei mais engraçado que eu tive. Com certeza. Assim, assim, nas artes marciais ele foi a pessoa mais engraçada, assim, né? Tanto que eu criei um personagem, né? E eu me lembro que ele ia contar, ele tinha uma história de superação para contar aquele dia. Aí ele contou, olha gente, na outra aula eu preciso contar para vocês, olhando para mim. Ele olhava para mim para contar a história. E ele contava várias vezes essa história, ele contou muitas vezes essa história, sempre olhando para mim, né? Para ver se eu estava ouvindo.
Aí eu me lembro que ele contou, ai gente, na semana passada eu saí de moto da aula, aí eu passei no sinal verde, aí veio um cara, um velho, um velhinho com um carro velho, foi na frente da minha moto, bateu na minha moto, eu pulei, virei o Kemes. Ó, vocês estão vendo como o Aikido salvou minha vida. Eu consegui fazer o Keme no asfalto, né? Aí eu fiquei, e ele contava isso toda hora, né? Ele contava toda hora ele contava que o Aikido tinha salvado ele, que se ele não soubesse fazer o Keme, ele não ia conseguir se salvar, que a moto foi perda total, mas que ele conseguiu se salvar. Então, toda hora ele contava essa história, né? Ele adorava contar esses dramas, os dramas do Sensei Sal Grosso. Ele sempre foi dramático, né? Sempre gostava, né? De chamar atenção. É um homem que gosta de chamar atenção, né? De ficar todo mundo, né? Babando o ovo nele, assim, sempre foi assim, né? Ele gostava de contar essas coisas, né? Então, ele era realmente uma figura engraçada. Mas, realmente, que por trás daquilo tudo, ele é um homem muito difícil, machista, um homem muito mal resolvido. E que, com certeza, é um homem complicadíssimo para se relacionar com as mulheres, né? A mulher que se relaciona com ele é arriscado. Ele é um homem perigoso, ele é um homem que não tem limites, né? Ele não tem limites, ele é muito inseguro, né? Então, ele realmente é um homem, assim, não é confiável, tá? Ele não é confiável. Então, ele contava essas histórias. E sempre assim, foto dele sempre no bar, segurando cerveja, bebida, ele bebe, né? Você percebe que é um homem que bebe, né? Isso é muito ruim, assim, inclusive para os alunos, né? Ele com fotos, acho que o professor de arte marcial tirar foto com bebidas, eu acho muito ruim como exemplo para os alunos, tá? Eu acho que não pega bem, né? Porque o professor, o sensei, ele é um exemplo para os alunos, né? E se um aluno vê o professor, né, com uma garrafa de cerveja na mão, garrafa de destilado, bebendo, eu acho que isso é ruim. Eu acho que isso é um exemplo ruim, tá? Não é um bom exemplo. É porque quem pratica arte marcial tem que ter uma vida saudável, né? Tem que ter uma vida saudável, né, bacana. E eu acho que não é legal, né? Que nem eu, por exemplo, eu sou formadora de opinião. Eu não vou colocar foto, primeiro que eu não bebo, né? Não bebo nada. Eu não suporto bebida alcoólica. Eu não bebo, eu não gosto. E assim, as pessoas que se relacionam comigo também não bebem, né? Porque não tem nada a ver. Se eu não bebo, por que eu vou me relacionar com gente que bebe, né? Não tem nada a ver. Eu não frequento lugares de gente que beba. Agora, eu sou exemplo, entende? Como é que eu vou colocar? Não posso colocar foto eu dando mau exemplo para as pessoas. Para as pessoas, tem pessoa que vê o que eu tô fazendo, vai querer copiar, entendeu? Então, eu tenho que dar exemplo. Eu sou influenciadora, né? Eu tenho uma responsabilidade. É a mesma coisa um sensei. Um sensei tem que ter responsabilidade. A partir do momento que ele escolhe ser um sensei, ele tem que dar exemplo. E bom, né? É o que eu acho. Bom, é isso, gente. Hoje eu contei essas historinhas e semana que vem, no próximo programa, eu vou falar de outro livro e contar outras histórias. Até, gente!